A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez para dar sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema Até os Confins da Terra. Eu sou o Arne Luiz e hoje nós estamos com a lição de número 6, orando, contribuindo e fazendo missões. Leitura bíblica em classe, a carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo de número 18 ao 20. Quais são as três coisas mais importantes para se fazer missão? O que o dinheiro faz que a oração não faz? E o que a oração faz que o dinheiro não faz? Será que a oração vale mais que o dinheiro? Ou vice-versa? Será que o que vale mais é a nossa vocação? Hoje nós vamos entender isso na lição de número 6. Tópico 1, orando pela causa de missões. Subtópico número 1, a importância da oração na obra missionária. O que a oração faz com a nossa vida? Ela tem o poder de nos aproximar do Eterno, ela tem o poder de nos relacionar com o Todo-Poderoso, com o nosso Senhor. Meus irmãos, a oração, ela cria o que? Relacionamento. Então não existe relacionamento se não tiver o que? Oração. Então, se não tiver oração, não tem relacionamento. Sem oração, sem amizade. Sem oração, sem revelação de segredos. Sem oração, sem intimidade. Então, é interessante que a gente entenda o seguinte, que Deus não tem filhos prediletos, mas Ele tem pessoas e filhos íntimos, que têm mais intimidade com o Pai. Então precisamos estar orando. Então a oração é o veículo, é o meio, é o viés pelo qual Deus Ele se aproxima de nós e cria um relacionamento com o seu povo. Então, se não tem oração, não tem relacionamento. O que aproxima o céu da terra é a oração. O que leva a terra ao céu é a oração. Se eu já entendi que a oração é intimidade, se eu já entendi que gera amizade, que a oração é o meio pelo qual os céus se conectam com a terra, nós vamos entender o seguinte, Efésios capítulo 6, versículo de número 18, orando em todo o tempo. Aqui essa ideia de orar em todo o tempo não é orar parecendo louco ou orar sem propósito. Por quê? Porque a palavra tempo aqui nós podemos substituir, tirar a palavra tempo e colocar a palavra propósito, ou seja, devemos orar por todo o propósito, ou seja, por todo o tempo determinado. Então, tempo é um tempo determinado que nós colocamos para fazer algo específico na nossa vida. Então, eu preciso orar com um propósito pelo tempo determinado ou pré-determinado. Por isso que precisamos orar pela obra missionária. É um propósito. Há um tempo determinado. A oração com propósito é em um tempo determinado por Deus ou por nós também. Então, no capítulo 6, nós precisamos entender o seguinte: há muitas igrejas que estão afastando a obra missionária do seu lema, do seu projeto. Temos também outros problemas, dois problemas. Qual é? Primeiro, igrejas que excluem a obra missionária, que não está no projeto, que fica restrito em si mesma, parecendo uma ilha, né? E esquece de fazer o ID, de fazer missões, de fazer a ordenança do Senhor Jesus Cristo e de pregar o evangelho a toda criatura. Então, esse é o primeiro problema. Segundo problema, ao inverso também, tem igrejas que abraçam a obra missionária, que elas têm a obra missionária para quê? Para fazer lavagem de dinheiro, elas abraçam a obra missionária para tirar proveito próprio, elas abraçam a obra missionária para enriquecer a esses problemas. Então, uma forma de ganhar dinheiro, de alavancar o ministério. Eu vou fazer missões porque vai entrar dinheiro no caixa, eu vou fazer missões porque vai alavancar o meu ministério. Então, tem muitas igrejas que têm esses problemas. Não é porque existe igreja desse tipo que nós não devemos fazer missões, que nós não devemos abençoar a obra missionária. Precisamos conscientizar os irmãos que a obra missionária está no coração de Deus, é um projeto dos céus. Deus é o primeiro missionário e aquele que envia o primeiro missionário, o seu Filho Jesus Cristo, para morrer por nossos pecados. Jesus veio com a missão de salvar toda a humanidade dos seus pecados. Subtópico número 2 do tópico 1, interceder. Se eu entendo que a oração é primordial, ela dá conexão, eu faço dela o que? Para um propósito e por um tempo determinado. Outro propósito é essa ideia, a intercessão. Interceder é colocar-se entre duas coisas. Eu irei me colocar em duas coisas. E quais são essas duas
coisas, entre Deus e aquele que será o enviado, será o chamado, será aquele vocacionado para fazer missões. Então eu sou um intercessor, eu estou no meio, ou seja, é eu que conecto Deus com ele, para que Deus abençoe ele, para que Deus envie pessoas para abençoar a obra. Então Paulo ele fala aos Efésios capítulo 6, versículo 19 o seguinte: Paulo ele ora para quê? Para que Deus possa abrir, no abrir da sua boca, fosse dada a palavra para ele. Paulo pede oração para que todos os santos intercedam por ele. Para que? Colossenses capítulo 4, versículo 3. Olha, você tem que orar para que eu possa ter a palavra, para que a porta da palavra seja aberta. Paulo estava preso, né? Nós mesmos sabemos que Paulo estava preso. Ele escreveu algumas cartas em prisões, Colossenses, Filipenses, que ele escreve essa e outras cartas, e é interessante que ele escreve e pede para que os irmãos orem para que a porta da palavra seja aberta para ele. Paulo estava preso, mas estava pregando. O que é que ele queria? Oportunidade. Ele queria um coração voltado para a obra missionária. Queria que aqueles irmãos despertassem. Por quê? Porque a oração tinha objetivo. Que objetivo é esse? Lembra do que eu falei? Oração com propósito. Então qual é o propósito da oração que Paulo pede? Para que ele pudesse pregar o evangelho. Como ele estava preso, Paulo queria ter a oportunidade de quê? De pregar o evangelho, de encontrar pessoas. Paulo não queria grandes plateias, ele não queria ao menos um público cheio com mais de 10 mil pessoas, 5 mil, 4 mil. Ele queria apenas uma pessoa. Por quê? Porque onde há uma alma, aí há um campo missionário. Então Paulo queria o quê? Pessoas para que ele se conectasse, para que ele ministrasse a palavra do evangelho. Esse é o propósito da oração de Paulo, que os irmãos intercedessem por ele, para que seja aberto as oportunidades para Paulo. Então a questão não era se o evangelho era proibido para pregar. Não carece das nossas orações, porque o evangelho foi proibido de ser pregado. Por quê? Porque a missão, o desejo de falar o evangelho deve ser nosso. Então proibir o evangelho nunca foi um motivo de calar a boca dos missionários. Tentaram parar a igreja, tentaram destruir as Bíblias, tentaram fazer de tudo para parar o povo de Deus, mas nós conseguimos vencer, nós conseguimos avançar, nós conseguimos crescer, porque ninguém pode apagar a chama da igreja. A palavra do Senhor diz que Jesus chega para Pedro e diz: olha, sobre esta pedra eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Então precisamos entender que ninguém pode parar o evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. E Paulo queria ter essa oportunidade de pregar a palavra do Senhor. Então Paulo queria ter encontro com pessoas para ministrar. Não importa se era uma pessoa ou se era 1 milhão. Paulo queria pregar o evangelho, para que o evangelho fizesse o que ele apraz. Louvado seja o nome de Jesus. Subtópico 3 do tópico de número 1: despertar a igreja local para a obra missionária. Quando tem oração pela obra missionária, Deus faz algumas coisas. E quais são essas coisas que Deus faz? Deus começa a vocacionar pessoas, Deus começa a fazer com que a gente se conscientize pela obra missionária. Deus, ele envolve pessoas com a obra missionária. A Bíblia diz que em Mateus capítulo 9, versículo 35 a 38, que a seara é enorme, mas falta ceifeiro, falta pessoas, pois não se fala muito hoje em dia na obra missionária, mas graças a Deus que eu congrego a igreja evangélica, Assembleia de Deus, nós pregamos o evangelho, nós temos culto em prol da obra missionária, nós sustentamos vários missionários. A minha igreja é uma igreja missionária. Eu agradeço ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque nós não nos envergonhamos de ministrar ou pregar o evangelho de Cristo, porque nós sabemos que é poder para salvar todo aquele que nele crê. Louvado seja o nome de Jesus. Nós entendemos a ideia do que a palavra do Senhor diz e do que Jesus deu para a gente, ir de pregar o evangelho a toda a criatura. Onde você vira numa esquina, num beco, numa viela, numa rua, em qualquer lugar você vê uma Assembleia de Deus, porque os missionários entenderam e nós entendemos. Nós temos uma igreja viva, uma igreja forte, uma igreja cheia do Espírito Santo e uma igreja dinâmica. Então não podemos perder esses princípios.
Precisamos continuar. A seara é enorme, poucos são os ceifeiros, mas graças a nosso Deus que o Senhor tem levantado homens e mulheres para fazer o vídeo dele, e Deus também quer te levantar, meu irmão. Deus também quer te levantar, minha irmã. Então não temas, porque Deus vai te vocacionar, e para isso você precisa ter o coração aberto para fazer o vídeo do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Tópico 2: contribuindo para missões. Subtópico número 1: o sustento dos missionários. Qual a importância do dinheiro? Tem coisas que só o dinheiro faz e a oração não faz. A oração, como nós vimos, a oração gera o que? Intimidade, gera relacionamento, mas o dinheiro proporciona outras coisas. O que o dinheiro proporciona? A construção de igrejas. Nunca vamos construir uma igreja somente com oração. Nós cristãos temos que tirar esse bloqueio da nossa mente com o dinheiro. Precisamos quebrar esse bloqueio com o dinheiro. Por quê? Porque achamos que todo dia tem oferta para dar, todo dia eu vou na igreja, toda atividade eu tenho que dar uma oferta, eu tenho que pagar algum valor. Vem cá, meu irmão, vem cá, minha irmã. E quando você não era cristão e você gastava seu dinheiro, seu salário todo indo para o carnaval, quando você ia para show, ia para festa, né? E aí você gastava, não reclamava. Agora, quando você gasta 10, 15, 20 reais, 50 reais para você tomar um curso, para você estudar, para você cooperar na obra missionária, você quer reclamar. Então precisamos entender e tirar esse bloqueio, porque precisamos de dinheiro. Por que precisamos de dinheiro? Porque anjo não constrói igreja, porque anjo não bate cimento, porque anjo não carrega bloco, porque anjo não vai descer do céu e não vai vir aqui na terra para levantar laje. Anjo não faz, os seres espirituais não têm essa finalidade. Por quê? Porque essa responsabilidade é nossa, é de pregar o evangelho, é de dar o pão espiritual, mas também de dar o pão social, de fazer obra social. A fé sem obras é uma fé morta. Precisamos praticar isso, não só com oração, mas sim separar essas duas palavras: oração, orar mais ação. Precisamos ter mais ação, ter mais prática. Às vezes nós inventamos tanta forma, tem que ser assim, assado, e esquecemos do principal. Além de a gente pregar o pão do céu, precisamos fazer a obra missionária com ação social, e precisamos alimentar as pessoas que necessitam e precisam, as pessoas carentes, ajudar nas suas necessidades. Então precisamos de dinheiro, porque o anjo não vai descer aqui e vai fazer o que eu e você tem que fazer. Tem coisas que Deus faz, mas tem coisas que também nós fazemos. O que é material, o que nós podemos fazer, nós fazemos. E o que é sobrenatural, é Deus que faz, é Deus que opera. Então precisamos preparar para que Deus faça o que lhe apraz, segundo a sua vontade. Então essa ideia de, nossa, o missionário que enviamos, nós somente oramos por ele e a comida vai chegar para ele. Não, eu preciso mandar dinheiro para ele também. Eu preciso conscientizar que o dinheiro tem uma missão, tem uma finalidade especial. O dinheiro é algo espiritual, é algo benéfico. O dinheiro é uma bênção. Por quê? Porque o dinheiro potencializa o reino de Deus nessa terra. O dinheiro tem a capacidade de alavancar, de espalhar essa boa notícia de forma mais rápida e eficiente. Sustento é bíblico. Temos a ideia de que o missionário precisa sofrer. Às vezes por aí vem os missionários sempre na pindaíba, passando por necessidade, missionários sempre comendo coisas ruins. Por quê? Porque criou-se uma ideia de que o missionário tem que sofrer biblicamente. E só que o missionário não é para sofrer dessa maneira, como a gente pensa. Por quê? Pois ele tem que sofrer pelas almas, pela dificuldade de pregar o evangelho, pela dificuldade de levar o evangelho às almas carentes. Então às vezes ele prega 1 ano, 2 anos e não ganha nenhuma alma. Esse é o sofrimento que ele precisa ter. Não passa necessidade. Por quê? Porque a gente manda o missionário para um lugar, manda com família, com criança, e a gente abandona ele lá e dá um sustento para eles que é insignificante, que não dá nem para pagar nada. Então precisamos entender que eles precisam ter uma qualidade de vida. Não é que o missionário vai ser rico, mas sim que ele vai ter dignidade de vida. Não andar de BMW, de Ferrari, mas sim uma vida digna e proporcional ao seu ambiente onde ele foi enviado para fazer isso, onde ele está inserido. Então isso é ser humano. E qual é o problema? Mandamos um missionário
para o campo, e aí nós pegamos e pagamos uma miséria para o missionário. Enquanto isso, muitos pastores e presidentes vivem do bem e do melhor, comem do bom e do melhor, andam nos melhores carros, enquanto os missionários que encarregam o nome dessa igreja vão para os piores lugares, e aí tem que comer o pão que o diabo amassou. Precisamos entender que precisamos dar uma vida digna aos nossos missionários. A obra missionária se faz com alguém orando, alguém indo e a igreja contribuindo para a glória de Deus Pai. Eu louvo a Deus pela nossa igreja Assembleia de Deus, nosso pastor presidente, o pastor Valdomiro. Ele tem essa visão missionária, né? Nós temos a Semadesal, a Secretaria de Missões, onde nós fazemos missões nos cárceres, fazemos missões nos interiores, fazendo missões fora do Brasil, em outros países, e o nome do Senhor tem sido glorificado, porque os missionários, graças a Deus, eles têm a sua bênção, né? Nós enviamos o sustento para eles, e as almas que estão sendo ganhas, e nós estamos plantando igrejas, e o nome do Senhor tem sido glorificado. Graças a Deus, a Assembleia de Deus é o maior movimento pentecostal. Eu falo isso não por orgulho, mas eu agradeço ao Senhor por fazer parte dessa história. Graças a Deus pela visão do nosso presidente, pela visão do nosso pastor Alberto Bode, pela visão da Semadesal, do pastor Gerson Soares, e graças a Deus a Assembleia de Deus tem crescido, avançado, e o nome do Senhor tem sido glorificado. Louvado seja o nome de Jesus. Claro que nós estamos dando uma aula aqui, né, e nós estamos falando de forma geral, né, não colocando o nome de uma denominação, mas sim de forma geral, para que essa ideia de obra missionária seja conscientizada e que nós venhamos a entender que a obra missionária ela vem direto do coração de Deus, e Deus foi o primeiro missionário, enviou seu Filho para salvar, curar, libertar e batizar com teu Santo Espírito, e nós precisamos fazer essa missão de continuar propagando as boas novas de salvação. Então, segundo subtópico, contribuir para missões é juntar tesouro no céu. A gente precisa ter calma. Por quê? Porque isso pode parecer e é uma heresia. Como assim, irmão? A gente, eu vou contribuir para missões e aí eu vou ganhar o meu pedacinho no céu. Aí a gente tem a ideia de quê? Da indulgência. Por quê? Porque a gente comprava, né, lá na época da Reforma Protestante, quando Lutero ele chega e coloca as suas 95 teses, nós vemos que há muitos homens que faziam o quê? Vendiam um pedacinho do céu, vendiam indulgências para perdão de pecados. Só quem perdoa o pecado é Jesus Cristo de Nazaré. Então entendemos isso, e aí qual a ideia? A ideia aqui é de barganha. Eu contribuo pela obra missionária e eu tenho um lugar, um espaço no céu, eu tenho riqueza no céu. Não, isso é heresia, está negativo isso, porque quem ajuda o tesouro no céu, quem é? É onde está o seu coração, aí estará o seu tesouro. A ideia é essa: se o nosso coração estiver na eternidade, se estiver em fazer o bem sem orar quem, de fazer a obra do Senhor sem murmurar, sem reclamar, e eu preciso fazer o quê? Enviar dinheiro para o missionário, eu preciso contribuir com a obra missionária, eu preciso enviar, mandar livros, mandar Bíblia, eu preciso entender que eu preciso orar, jejuar, não como barganha, mas sim para que o meu coração esteja na eternidade, para que vidas venham a ser alcançadas pelo Evangelho. Essa é a ideia de onde está o nosso coração, aí estará o nosso tesouro. Se você manda dinheiro para a obra missionária, murmurando, reclamando, você não está juntando dinheiro dos céus. Isso não é barganha. Aí vira o quê? Indulgências. Podemos cometer erros doutrinários segundo essa questão. Subtópico número 3 do tópico 2. Contribuir para missões é um privilégio. Dinheiro abre portas. Exemplo, vamos construir uma igreja no Haiti. Construímos apenas com oração? Não. Precisamos orar, precisamos ter ação, ter dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro abre portas, o dinheiro potencializa o reino de Deus na terra, proporcionamos uma melhor qualidade de vida para outras pessoas. Com isso o Evangelho ganha força, ganha proeminência. Exemplo, chegamos em um vilarejo e as pessoas estão passando nessa cidade, estão sem comer nada, e eu vou chegar lá só com oração vai resolver? Não, eu preciso chegar lá com oração, preciso chegar com a palavra do Senhor, e eu preciso chegar com dinheiro. Por quê? Porque tem coisas que só o dinheiro resolve. É claro que não é só dinheiro e também não é só oração, precisa ser o conjunto: dinheiro, palavra, oração, jejum, consagração, precisa ser um conjunto. Ou seja, eu preciso orar, preciso contribuir com missões
e eu preciso pregar a palavra do Senhor. Então só dinheiro não resolve, é claro que não, mas é um conjunto, é o coração inflamado, é uma pessoa orando, é pessoas contribuindo e o ciclo vai se fechando e tudo se completa, o quebra-cabeça se cumpre, aí o propósito de Deus será cumprido neste lugar. Então realmente a gente faz diferença, não estamos falando de milhões, não é isso, não é falar 1 milhão, 10 milhões, 20 milhões, se vier amém, né? Se Deus quiser mandar enviar, amém, se não também, amém também, mas até aqui é o suficiente, é o básico para suprir as necessidades e dar uma qualidade de vida digna para as pessoas de forma humana, né? O Evangelho humaniza o humano, então precisamos fazer isso, né? Não só orar, mas sim precisamos contribuir com a obra missionária. Tópico 3, a chamada para ir. Subtópico número 1, Deus quer usar cada crente. Nem todo crente será missionário, nem todo crente será enviado. Por quê? Porque requer chamado. Nem todos são chamados, nem todos têm o chamado evangelístico, né? Nem todos têm o chamado para pregar o evangelho fora, mas todo cristão tem um dever moral de testemunhar o evangelho. Muitos cristãos onde eles estão envolvidos no trabalho, na faculdade, na escola, em qualquer lugar que eles estejam, às vezes estão envolvidos e no ambiente de trabalho, né, por exemplo, eles não estão sendo uma boa influência, eles não estão dando testemunho do evangelho real e verdadeiro. Aí eles querem sair para fora para pregar o evangelho em outro lugar, em outra cidade, em outro país, às vezes até na casa dele, ele nem prega o evangelho, não faz tudo no lar, e aí ele quer ganhar pessoas fora, né? E aí a gente precisa entender que nem todo mundo foi chamado para a obra missionária. A Bíblia diz que a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Subtópico 2 do tópico de número 3, a chamada missionária. É algo impactante, divina, nobre, humaniza o humano. Atender essa chamada, ninguém sabe o seu conforto, né? Ninguém tem um grande pensador que diz o seguinte, que nenhum jovem sai do seu conforto, da sua casa, e vai para outro lugar evangelizar, se isso não for obra e graça do Espírito Santo de Deus. Deus chamou Isaías, Deus chamou Jeremias, Deus chamou Paulo, Deus chama cada ser humano com uma chamada. Quando ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, não endureça o seu coração. Aí você deve orar aos céus, ter certeza que os céus irá se conectar com a terra, se conectar com você, e a terra será responsável de enviar você. Então você será responsável de seguir o plano de Deus. Que o nosso Deus continue nos abençoando, nos dando graça e nos dando a vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até semana que vem, querendo Deus, Deus abençoe.